Olá, família! Boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo, mais um estudo escatológico aqui pelo Manual da Profecia. E eu prometi para vocês, né, que agora quem se tornar membro do canal, no vídeo seguinte eu farei menção e agradecerei. Bem, os últimos que se tornaram membro aqui do canal foi o Anderson Gemeno, a Angélica Alves de Souza, a Kelly Martins, agora a Andréia Martins e o Elton Casácio. Eu não sei se eu citei eles ontem, né, no horário do vídeo, mas são os últimos que se tornaram membro aqui no canal também, viu? Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. E se você quiser se tornar membro, tem o botão do lado do botãozinho de se inscrever no canal. E se você não for inscrito, já se inscreva também, tá bom? Família, nós estamos estudando agora uma série tratando do último período, suposto período, né, da grande tribulação. Só contextualizando, nossos estudos estão pautados em Mateus 24, quando Jesus começa a descrever os últimos sinais que antecederiam a sua volta. Já vimos aqui que esses sinais são divididos em 3 períodos. Já estudamos 2 desses períodos e agora estamos estudando o terceiro e último. Esse terceiro e último período, ele traz algumas narrativas que nós também teremos que estudar fracionado. Então, por exemplo, quando vai começar esse último período, é dito assim, ó. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui nós temos vários fragmentos que nós vamos estudando aos poucos. A princípio nós estamos botando ênfase nessa perseguição. De onde que vem essa perseguição? Quem será o grande líder desta perseguição? Nós sabemos que o livro do Apocalipse fala da besta, fala do anticristo, mas seria esse o personagem que iria conduzir a humanidade a perseguir os cristãos? Nós vamos estudar a fundo essa semana e perceber que sim, ele será este personagem. Ele vai instituir uma marca que todas as pessoas vão ter que se submeter. E aí é sabido que aqueles que rejeitarem essa marca, esses receberão sentença de morte, não poderão comprar nem vender e serão perseguidos. E aí, diante disso, nós já temos um desenho de um cenário. Mas olha que interessante, porque quando nós continuamos a leitura do verso 15, Jesus agora volta a dar ênfase no início desse período e ele coloca um marco. Ou seja, nós temos um cenário de guerra mundial, que é o segundo período, né? E aí, de repente, nós entramos no terceiro período, que vai fazer ênfase à perseguição aos cristãos, mas aí fica aquela pergunta, tá, mas quando começa a perseguição aos cristãos? Qual é o marco para nós sabermos? E aí Jesus agora ele põe ênfase, ele volta a sua narrativa para isso, que é aqui no verso 15. Olha o que ele começa a dizer. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça, nem no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha que interessante essas narrativas aqui de Jesus em torno desse cenário.
Porque agora ele fala o seguinte, olha, nós temos um cenário de guerra mundial e nós temos um momento em que o anticristo aparece, que ele faz uma citação, a abominação desoladora do qual falou o profeta Daniel. E é necessário entender, ler e entender o livro do profeta Daniel para que a gente possa se situar. E no momento em que a abominação desoladora, né, ou a abominação da desolação aparecer, agora seria o momento para que os cristãos não fossem mortos, que eles fugissem. Ou seja, existe um sinal, um marco, de até um certo momento nós estaremos pregando e em um outro determinado momento é hora de fugir. Certo? Nós poderíamos aqui ficar especulando o que seria de fato esta abominação da desolação, essa abominação desoladora. Mas eu vou recomendar para você que a gente faça a leitura lá no livro do profeta Daniel. Não foi isso que Jesus mandou? Nós lermos e entendermos? Pois bem. Agora eu vou colocar aqui. E um detalhe para o verso 21, viu? Quando fala bem assim, ó, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Agora, quando nós vamos lá para o livro do profeta Daniel, vamos dar um pulinho lá. Nós temos, por exemplo, no capítulo 12, a seguinte narrativa. Olha só, porque na verdade nós temos uma narrativa que ela vai começar no capítulo 10 e ela termina com o livro de Daniel no capítulo 12. Mas aqui, no verso 1, por exemplo, fala bem assim, ó, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, nós estamos falando de um mesmo período, igual Cristo fez a citação. Quando a abominação desoladora aparece, eis que agora um momento de angústia, o qual nunca houve na face da terra, há de começar. Lá Jesus disse da importância de fugirmos, para que não fôssemos mortos. E aqui é dito que o próprio Cristo se levanta ao nosso favor nesse período, justamente para garantir o sucesso das nossas fugas, para que não sejamos mortos a partir desse momento. Mas e o que acontece antes desse momento? Agora nós fazemos uma leitura, por exemplo, no capítulo 11, no verso 31. Quando você vai estudar o capítulo 11, é um dos capítulos mais difíceis do livro de Daniel, para que você entenda sem a luz do Espírito Santo. Porque ele começa uma narrativa lá no capítulo 10, descrevendo os últimos períodos da história da humanidade, desde quando sai o Império Romano, e o Império Romano começa a se desfazer, se dividir entre 10 tribos, o surgimento da Igreja Apostólica Romana, a sua mudança de leis, de conceitos bíblicos, as perseguições que ela realiza. Então vai trazendo detalhes até o momento em que o anticristo se levanta. E aí quando você faz a leitura no verso 31, ele está trazendo praticamente a construção desse conceito, dizendo bem assim, ó. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Vamos fazer a sequência da leitura. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, pelo roubo, e por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até ao fim do tempo.
porque será ainda para o tempo determinado. Quando nós fazemos essa leitura, nós precisamos entender o seguinte: ela vai descrevendo alguns elementos que nós vamos precisar de mais tempo e faremos o estudo aqui essa semana. Por exemplo, fala de lá na cidade onde ficava o santuário, a fortaleza, né, de fato, e essa é uma referência a Jerusalém, o sacrifício contínuo seria tirado. Entretanto, quando nós estudamos inclusive o livro do profeta Daniel, a retirada do sacrifício contínuo, de fato, se dá com a morte de Cristo. Porque quando Cristo morre, o sacrifício contínuo, o sacrifício de cordeiros, ele cessa. Entretanto, a nação de Israel continua sacrificando. Então nós temos esse paralelo, nós temos o cessar do sacrifício contínuo de fato, que Cristo faz, mas nós temos a manutenção do serviço no templo, que era onde tinha o sacrifício contínuo. E é dito que em um determinado momento, esse santuário seria retirado. Seria retirado então o sacrifício contínuo, de fato não, mas o simbolismo que a nação de Israel ainda exercia no santuário. Só que isso agora nós estamos falando de alguns anos depois da morte de Cristo. Porque os serviços sacerdotais, depois eles costuraram o véu que havia se rasgado e continuaram sacrificando cordeiros. Só que chega um determinado momento que Roma e os judeus dão as mãos e criam uma religião, conhecida até hoje como cristianismo. E aí o cristianismo, inicialmente por meio da Igreja Apostólica Romana, chegou em alguns momentos, ela foi criando outros braços, ela foi indo para outros caminhos, até o momento que hoje estamos, né? Hoje tem o protestantismo, os evangélicos, os pentecostais e tantos outros. E nós falamos sobre isso aqui no canal há poucos dias. E em um determinado momento eles estabelecem a abominação desoladora. Ou seja, eles criam um sistema da abominação desoladora. Só que aí é curioso, porque quando fala para nós entendermos, agora aqui é dito que com a retirada do santuário de fato, foi posto no lugar algo abominável e destruidor. Desolação vem de destruição. Quando você para ver o início da igreja cristã, ela foi por meio de destruição. Ela perseguia os hereges, ela perseguia nações, ela perseguia opositores, ela tinha um exército, o famoso cavaleiros templários, né, os cavaleiros do templo, e ali foi posta a abominação desoladora. Entretanto, chega um determinado momento, e aí nós vamos inclusive fazer a leitura no capítulo 12, que é posta essa assolação. Não, no capítulo 12 não. Quando nós fazemos a leitura, por exemplo, no capítulo 8, é feita uma menção que nos ajuda a entender o lapso temporal de tudo isso daqui, ó. Porque quando você vai agora no capítulo 8, você tem a seguinte situação descrita no verso 13, quando fala do momento em que ela é posta e quanto tempo ela duraria, né, essa assolação. E aí você tem aqui, ó, no verso 13, a seguinte explicação. Ouvi um santo que falava e disse a um outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo, aquele que seria retirado, e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui, agora nós começamos a entender que essa transgressão assoladora, ou essa abominação assoladora, ela tem duas interpretações. Ela tem uma interpretação inicial do sistema da abominação, da transgressão, que é basicamente a religião que persegue, que mata, que engana, né? que de fato faz com que a terra seja enganada. Então nós temos ela sendo posta, e do momento em que ela é posta,
que é retirado a transgressão assoladora, que é retirado o sacrifício contínuo e posta em algum momento da história essa abominação desoladora ou essa transgressão assoladora, ela duraria até 2.300 tardes e manhãs. Eu vou essa semana ainda fazer um estudo mais a fundo destes períodos para que você não se confunda, tá? Agora eu quero falar sobre este poder em específico. E agora, quando você vai para Daniel no capítulo 12, agora você tem uma outra referência interessante, porque aqui no capítulo 12, você tem a seguinte narrativa. Daniel, querendo entender todas as coisas, olha o que foi dito a ele por meio do anjo. O anjo disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Certo. Vamos entender isso daqui. Note que quando nós lemos Daniel capítulo 8 e nós lemos Daniel capítulo 11, existem dois eventos que são descritos, que são um marco temporal. A retirada do sacrifício contínuo, em um primeiro momento com a morte de Cristo, em um outro momento sobre uma citação do templo em si, e nós temos uma transgressão assoladora, uma abominação desoladora que é posta. E aí é todo um sistema religioso que foi instituído, hoje conhecido como cristianismo. Mas, aqui em Daniel capítulo 12, fala algo interessante. Aqui ele traz uma citação de tempo, no mínimo, curiosa. Por quê? Porque aqui quando fala que bem-aventurado é o que espera e chega até 1.335 dias, e que no momento em que é posta a abominação desoladora haverá 1.290 dias, e Jesus fez uma citação que quando passar ou começar o período de uma guerra mundial e for começar a perseguição, será posta a abominação desoladora. Quando você vai ler o apóstolo Paulo escrevendo sobre isso, ele fala assim que é o filho da iniquidade que vai se levantar. Quando nós estudaremos, inclusive, o livro do Apocalipse, no capítulo 13 e no capítulo 17, também fala de um homem que se levanta nesse momento em que nele concentrará todo o poder da abominação desoladora. Por isso que Cristo falou assim, olha, quando você vê a abominação desoladora, é hora de fugir. Mas se fosse somente pelo sistema religioso, então tem gente que está fugindo há muito tempo. Agora a questão é que não se trata do sistema religioso, mas do personagem que o dominará. Então nós temos dois momentos em que essa abominação desoladora aparece. O momento em que ela aparece como um poder, como um Estado, como uma igreja, como uma religião, e no momento em que ele aparece como um personagem, a personificação do homem da iniquidade, a besta, o anticristo, o falso profeta, enfim, a Bíblia dá várias citações para ele. E agora, haviam me feito uma pergunta no domingo, questionando assim, no domingo não, no sábado à noite, perguntando assim, Diego, quanto tempo vai durar a partir do momento em que o anticristo se levantar? Eu vou mostrar para vocês ainda essa semana que o livro do Apocalipse sugere, juntamente com o livro do profeta Isaías, que do momento em que o anticristo se levanta para perseguir, de fato, sugere o período de um ano. De um ano. Entretanto, aqui é curioso por um seguinte, porque aqui foi dito, né, da perseguição, dos que serão purificados, embranquecidos, provados, mas fala que no momento em que supostamente esse anticristo se levanta, haveria 1.290 dias em que algumas coisas aconteceriam.
E aí fica aquela questão, o que de fato vai acontecer nesse período? Seria o período da pregação do Evangelho, até que se feche a porta da graça? Seria o momento em que começa todo o despertar da transgressão assoladora, da abominação desoladora, todo o caminho que levanta para o anticristo, até o momento em que fecha a porta da graça, até o momento em que começa a cair as pragas? E aí é dito que ainda nessa sequência você teria 45 dias a mais. E aqueles que aguardam esses 45 dias a mais, esse será bem-aventurado. Agora, vamos tentar interpretar isso, porque eu confesso para você que para mim ainda é um desafio. Eu não tenho pleno entendimento. Então eu vou levantar aqui uma hipótese, tá bom? Eu estou, a partir desse momento, trazendo uma linha de interpretação pessoal minha, na qual eu ainda não tenho plena convicção de estar certa ou não, tá bom? Até para que você não fale assim, o Diego está ensinando. Não, eu estou conversando com alguém que também está estudando a Bíblia aí do outro lado, tá? O que acontece? Nós temos esse período em que nós poderíamos, assim como os outros textos de Daniel, interpretar esses 1290 dias e os 1335 dias como uma mudança de dias para anos. Porque na profecia das 2300 tardes e manhãs, a colocação se daria na condição de mudança de dias para anos. Quando fala das 70 semanas sobre Israel, também aqui no livro de Daniel, lá também é feita a conversão de dias para anos. Quando fala de 1260 dias, também é feita essa conversão de dias para anos. Só que, curiosamente, todos esses números das 2300 tardes e manhãs, das 70 semanas, das 62 semanas, das 7 semanas, da última semana de Cristo, dos 1260 dias, que é o período da besta na sua primeira fase, todos esses números têm uma raiz em comum. Então, quando você utiliza essa raiz numérica, você tem uma base profética em torno desses números. Curiosamente, os 1290 e os 1335 não têm uma base. Esses números não se repetem em nenhum lugar. E aí, diante disso, o que me leva a crer que, nesse momento, o anjo está explicando a Daniel e ele está fazendo uma citação de dias literais. Ou seja, esse período não seria um período simbólico. Mesmo porque é prometido que será bem-aventurado aquele que esperar. Ou seja, nós estamos falando de um período de perseverança. Se nós fôssemos transformar 1290 anos e 1335 anos, então seria uma espera de mais de 45 anos de perseguição, de morte, de tortura. E aí realmente seria um tempo de angústia muito grande. E aí quando nós olhamos, por exemplo, no livro do Apocalipse e em outras referências proféticas, não se sustenta um tempo tão longo assim. Agora já é diferente se nós formos considerar que seria simbólico. Simbólico não, seria literal. Ou seja, você tem 1290 dias a partir do momento em que o anticristo ele é identificado, ou a partir do momento em que ele assume, ou a partir do momento em que começa, a questão dos rumores, porque é dado 2 anos para os rumores. No terceiro ano viria uma grande guerra mundial, logo em seguida se levanta o anticristo. Talvez todo esse período a gente já faça a contabilidade dos 1290 dias. E aqui nos 1290 dias nós teríamos praticamente o selamento. E bem-aventurado é aquele que perseverar e chegar a 1335, que seria praticamente o fim do tempo de angústia, o fim de todas as coisas aqui na Terra,
que é justamente quando Cristo agora volta. Mas isso é uma linha de interpretação que eu procuro ainda compreender, tá? Mas de tudo que eu já estudei é o que chega mais próximo. Porém, esses períodos, se nós formos realizar essa conversão de dia para anos, nós temos um problema com todo o resto da profecia. Se nós formos considerar ela em conformidade com o livro do Apocalipse, ela faz muito mais sentido, tá bom? Só que tem essa questão. Quando que começa esses 1290 dias? Será que é justamente quando o anticristo aparecer? Antes mesmo dele começar a sua articulação com os 10 reis e tudo? Porque nós já sabemos quem será o anticristo, não é? Então, vai haver um tempo dele se levantar, fazer articulações e receber a autoridade com outros 10 reis. Será que já vai começar a contabilizar deste período? Ou será que esses 1290 dias começa a contabilizar com aquilo que Jesus falou? Desde o período dos rumores, mais o período de guerra, porque isso também casaria muito bem com o que o livro do Apocalipse diz, tá bom? Nós vamos continuar estudando isso. Amanhã, inclusive, daremos mais sequência. Hoje nós falamos desse suposto personagem. Amanhã a gente olha dentro do livro do Apocalipse como que é descrito esse personagem, quem vai ser esse personagem, qual é o contexto em que ele se levanta, e nós vamos aprofundar muito ainda esse estudo. Família, dito tudo isso, eu quero pedir para você, coloque nos comentários como é que você vê esse cenário profético também, aquilo que você tem estudado. Nós temos um grupo no Telegram só de estudo de profecia, você está convidado a participar também, o link também está na descrição desse vídeo. Se você se tornar membro do canal, ficaremos muito felizes. Caso ao contrário, se você deixar um like, já ficaremos muito felizes também. E nós nos veremos num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.